Continuando nossos problemas envolvendo conversão de unidades, vamos para a parte 2, é um nível oitavo ano, e esse material segue paralelo ao material de física, então os exercícios de hoje são bem envolvendo conteúdo de física, né, principalmente a parte de cinemática, e para quem acompanha o material Etapa 2020, página 61, pode acompanhar por lá também. Então vamos lá. Primeiro problema, bem, vamos falar aqui das conversões de unidades antes, né? Que é a parte de distância, velocidade e tempo. São todas as três grandezas aí que a gente vai utilizar. Então, as distâncias, claro, base 10, né? Base decimal, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, se você quiser transformar quilômetros para metro, por exemplo, você tem que multiplicar por 10 uma vez, por 10 duas vezes e por 10 três vezes, que é a mesma coisa que multiplicar por 1000. E se, por exemplo, eu quiser transformar centímetros em hectômetros, se eu quiser vir daqui para cá, ó. Se eu quiser transformar centímetros em hectômetros, divide por 10 uma, duas, três, quatro vezes, né? Aí você anda as casas decimais para a esquerda ou para a direita, dependendo do que você quiser, certo? Em vez de multiplicar direto, você pode simplesmente andar as casas decimais. Velocidade. A velocidade, a gente falou na aula de ontem, né? Em relação a quilômetro por hora e metro por segundo, principalmente. Existem outras também que a gente vai demonstrar hoje, mas basicamente, de quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6, de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplique por 3,6. E a última que é tempo. Hora para minuto, minuto para segundos, certo? Então, de hora para minuto multiplica por 60, de minuto para segundo também. E o contrário, você divide por 60. A gente vai fazer hoje 5 exercícios aqui nessa aula e tem uma próxima aula que vão entrar com mais 4 exercícios. Vamos lá. Então, a primeira, quantos quilômetros por hora correspondem 10 metros por segundo? Como a gente acabou de ver, quilômetro por hora e metro por segundo, 3,6. Se eu tenho metro por segundo, quero passar para quilômetro por hora, basta multiplicar por 3,6, né? Então, você pega 10 metros por segundo, multiplica por 3,6, que dá 36 km por hora. Outra maneira de explicar isso é você converter a grandeza quilômetro por hora. Então, ó, 1 km por hora, eu sei que ela vale 1000 metros, porque é 1 km, e 1 hora são 3.600 segundos. Para que eu estou usando esse fator? Porque é o que ele pediu, ele quer metro por segundo. Então, 1 km por hora equivalem a 1000 metros por 3.600 segundos, que é a mesma coisa que 1 dividido por 3,6, certo? Então, 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora, esse fator que a gente utiliza. Como eu estou passando para quilômetro por hora, basta multiplicar por 10, né? Se 1 é 3,6, 10 vão ser 10 vezes, 36 km por hora. O 2, 72 km por hora correspondem a quantos metros por segundo? É o oposto, né? Então basta dividir por 3,6. 1 km por hora a gente já acabou de calcular, que equivale 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Então 72 km por hora é a mesma coisa que 72 vezes 1 dividido por 3,6. Em outras palavras, basta dividir 72 por 3,6, que você chega em metros por segundo. E o terceiro, que é uma unidade mais estranha, né? Que são esses 3 centímetros por minuto, ele quer saber quanto que corresponde em metro e segundo. Então, o que você tem que fazer nesse tipo de exercício? Centímetro transforme para metro e minuto transforme para segundos. É isso que a gente vai fazer, ó. 1 centímetro equivale a quantos metros? 0,01, né? Porque é a centésima parte. E 1 minuto equivale a quantos segundos? 60 segundos. Você tendo esse fator aqui, ó, você sabe o quê? Que 1 centímetro por minuto é a mesma coisa que 0,01 metros por 60 segundos, certo? Só que ele quer 3 centímetros, então você multiplica isso por 3, que vai dar essa continha aqui. Fazendo essa conta, vai dar 0,03 dividido por 60, que dá 0,0005 metros por segundo, certo? Então, não importa as unidades que vocês tiverem aqui, é só olhar para o objetivo que ele quer chegar, transforma uma de cada vez. Nesse caso,
centímetro a gente passou para metro, minuto para segundo e multiplicamos por 3. 4. Um ciclista percorre 100 metros a cada 10 segundos. Qual sua velocidade em quilômetros por hora? Ele deu a velocidade em metros por segundo, né? Então tá 100 metros por 10 segundos. Olha lá, ó. O ciclista tem essa velocidade, 100 metros por 10 segundos. Dividindo isso, dá 10 metros por segundo, né? Se eu quero passar para quilômetro por hora, é só multiplicar por 3,6, que vai dar 36 quilômetros por hora. Bem direto esse, né? Bem tranquilo. 5. Um nadador atravessa 8 vezes uma piscina de 25 metros em 10 minutos. Qual sua velocidade em quilômetros por hora? 8 vezes uma piscina de 25 metros, você pode calcular essa distância total e dividir. E é o que a gente vai fazer. Ó. A velocidade dele é 25 metros por 10 minutos, só que são 8 vezes 25 metros por 10 minutos, né? Fazendo essa conta de distância da parte de cima aqui da nossa fração, você tem 200, então ele nada 200 metros em 10 minutos. Dividindo 200 por 10, você tem 20 metros por minuto, certo? Essa é a velocidade dele. Agora, metro a gente tem que passar para quilômetro e minuto a gente tem que passar para hora. Vamos lá. 1 metro é a mesma coisa que 0,001 quilômetro, ou seja, a milésima parte do quilômetro. E 1 minuto é 1 dividido por 60, né? Você dividiu 1 hora por 60. Para fazer essa conta, você inverte a fração de baixo, né, e multiplica a parte de cima, que você chega em 0,06 quilômetros por hora. Ou seja, 1 metro por minuto equivale a 0,06 quilômetros por hora. Só que ele quer 20 metros por minuto. Então basta você multiplicar isso aqui por 20, que eu obtenho 1,2 quilômetros por hora. Bem parecido com o exercício aí o exercício 4, né, que foi que a gente fez essa conversão ali de centímetro e minuto também, certo? Então por hoje é só. O próximo vídeo eu continuo aí com mais 4 exercícios nessa mesma matéria. Um abraço.